Olá, pessoal! Hoje irei apresentar um caso clínico de ressonância magnética de pelve masculina. História clínica. Paciente SL, 82 anos, sexo masculino, trabalhador rural. O paciente não apresentava registros de exames anteriores realizados no hospital regional. Acompanhado pela filha, a mesma relatou que os exames anteriores se encontravam no hospital de sua cidade. Ela relatou que em uma das consultas com o urologista, o valor de PSA, antígeno prostático específico, estava aumentado. O médico solicitou uma biópsia revelando câncer de próstata. Assim, ele recomendou o tratamento paliativo por conta da idade avançada do paciente. Porém, sua filha veio até o hospital para saber sobre uma segunda opinião acerca do tratamento. A filha relatou que o paciente antes da biópsia não possuía dores. Porém, 5 dias após a biópsia, o paciente começou a apresentar dor ao urinar, febre, emagrecimento e queria ficar apenas sentado. É um paciente diabético, hipertenso, fazendo uso de losartana, simvastatina e toma hiperglicemiante. Logo em que o paciente chegou, foi verificado o peso, sendo de 83 quilos. Em seguida, fizemos a anamnese com a responsável do paciente, onde foi coletado as informações sobre o paciente e foi feita a pesquisa de metais. Depois, foi aferida a pressão arterial, dando um pouco alterada, 13/5, pois o paciente não havia tomado o remédio de pressão para a realização do exame. Em seguida, foi feita a punção venosa e preparado o contraste, onde foi aplicado 10 ml de Buscopan para reduzir o peristaltismo intestinal, 3 ml de contraste gadolínio e 10 ml de soro, porque o soro ajuda a empurrar o contraste gadolínio, que é um pouco viscoso, para dentro das artérias. Depois, demos as devidas orientações sobre o exame, como deveria ser feito. A pessoa seria posicionada decúbito dorsal, de barriga para cima, fist first, onde deitaria com os pés para dentro do aparelho, os braços inclinados e voltados para trás, e foi utilizada uma bobina de abdômen, que seria posicionada entre a sínfise púbica e a crista ilíaca, sendo zerada na marcação da bobina. Laudo do exame. Na análise de imagens do laudo, foi apenas analisado as imagens sem contraste, pois durante a transferência das imagens para o pendrive, o exame deve ter ido de forma incompleta. Figura 1. É um corte sagital T2, onde é observado uma bexiga com topografia usual, com paredes leves e difusamente espessadas e algo trabeculadas, com conteúdo homogêneo, inferindo algum grau de esforço. Ou seja, em roxo, observamos uma bexiga com topografia usual, ou seja, uma morfologia normal, com suas paredes espessadas e algo trabeculadas, mostradas nitidamente em vermelho, inferindo algum grau de esforço, ou seja, o crescimento da próstata faz com que pressione a bexiga, conferindo um grau de esforço, e, consequentemente, isso comprometa a uretra, isto é, o homem terá dificuldade para eliminar toda a urina armazenada dentro da bexiga. Na figura 4, vemos um corte sagital T2, onde vemos uma próstata com topografia normal, isto é, sua localização anatômica de forma exata, notando-se preeminência do lobo médio com elevação do assoalho vesical, visto em azul. Apresenta dimensões aumentadas, medindo 5,8 por 6,5 por 5, e o volume prostático estimado é de 98 cm3, ou seja, o volume prostático está aumentado, pois o volume prostático referência é até 20 cm3. Na figura 5, é demonstrado um corte coronal T2, onde circulado em verde é demonstrada a zona central, ou conhecido também como transição prostática, com sinal heterogêneo, com nódulos provavelmente relacionados à hiperplasia. Já circulado em rosa, é demonstrada a zona periférica com área hipotensa em T2, mal delimitada, localizada no terço inferior, posterolateral esquerdo, com leve restrição à difusão. Score 3, classificação
PIRADS 3. A zona periférica normalmente é o local de 75 a 80% dos casos de câncer de próstata. E essa classificação PIRADS 3, ela é importante para a indicação de diagnóstico de câncer de próstata, onde o 3 ela é o intermediário, e a presença do câncer de próstata clinicamente é um significado que é confundido. Duas formações sugestivas de cálculos intravesicais medindo 1,2 cm e 1,6 cm cada um. Cálculos intravesicais sugerem cálculos dentro da bexiga. Na figura 6 é mostrado um corte coronal T2, onde os cálculos estão circulados em azul, e na figura 7 mostra um corte axial T2, onde os cálculos foram medidos e estão circulados em rosa. A figura 8 é um corte sagital T2, onde, circulado em roxo, é demonstrado o cálculo intravesical medindo 1,2 cm. O outro cálculo de 1,6 cm, ele não apareceu por conta do corte. Na figura 9, demonstramos um corte axial T2, onde é demonstrada uma alteração de sinal do arcabouço ósseo da bacia, achado que poderá ser melhor correlacionado com estudo tomográfico específico. O arcabouço ósseo da bacia é os ossos da bacia, o conjunto de ossos que formam a bacia. Ou seja, e essa alteração de sinal, ela está grifada em verde, porém não dá para perceber o que é essa diferença de sinal, o que sugere um estudo tomográfico específico. Câncer de próstata. O câncer de próstata, mais conhecido como CAP, é um tumor maligno que afeta a próstata. A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, que tem como função produzir parte dos espermatozoides, assim como proteção dos mesmos. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum que afeta o sexo masculino. E, em geral, atinge os homens acima de 65 anos. E é pouco conversada, por vergonha ou até mesmo por falta de comunicação dos homens sobre esse assunto. Na figura 10, vemos na esquerda uma próstata normal e na direita vemos uma próstata com câncer, que vemos nitidamente a uretra comprometida. Igual eu falei anteriormente, o homem terá maior dificuldade de eliminar toda a urina armazenada dentro da bexiga. Causas: fatores que predispõem ao câncer de próstata. Idade avançada. Indivíduos mais velhos, mais chances de desenvolver câncer de próstata. Tabagismo. O fumante tem mais risco de desenvolver câncer de próstata, 30% a mais do que os indivíduos que não fumam. Origem étnica. Estudos relataram que os negros são os grupos de riscos que têm mais chance de desenvolver esse tipo de tumor. Hereditariedade. Mutações no gene BRCA1, BRCA2 são fatores importantes para o aparecimento, ou seja, filhos de pais que tenham pode ter também. Dieta. Indivíduos que se alimentam de alimentos que contêm mais gordura possuem mais risco para desenvolver câncer de próstata avançado. Obesos. Os indivíduos obesos, eles têm mais concentração de leptina, o que parece estar relacionado com o câncer de próstata. E a exposição a fatores ultravioleta ou exposição ocupacional, ou seja, substâncias que são utilizadas na indústria de fertilizantes como ferro, cromo ou cádmio, parecem estar relacionados com o aparecimento do câncer de próstata, porém não está comprovado ainda. Sinais e sintomas. Normalmente, nos estágios iniciais do câncer, o paciente é assintomático. Porém, conforme a doença vai avançando, começam a surgir os sintomas, sendo eles micção frequente, ou seja, o paciente tem maior vontade de urinar por conta da uretra comprometida, disfunção erétil,
nictura, que é uma maior vontade de urinar durante o período noturno, sangue na urina, fraqueza ou dormência nos pés. O câncer de próstata, ele também pode causar metástase, ou seja, se disseminar pelo corpo. E os sintomas mais comuns quando causa metástase é a dor nos rins, dor nos ossos, um cansaço muito grande e uma perca de peso também bem grande em um curto período de tempo. Estadiamento. O estadiamento do câncer de próstata é o processo de espalhamento do câncer. O estadiamento é utilizado para determinar o tipo de tratamento que será utilizado, bem como para fornecer uma categoria de prognóstico. O estadiamento do câncer de próstata é dividido em 3 categorias principais: T, N, M, onde T relacionado ao tamanho do tumor, N infecção dos linfonodos e M presença de metástase. O tamanho do tumor, T1, ele não pode ser detectado por exame físico ou de imagem, sendo geralmente diagnosticado por biópsia. Cerca de 70% dos cânceres de próstata estão relacionados na categoria T1, que se divide em T1A, T1B e T1C. O T2, ele pode ser detectado através de toque retal ou por exames de imagem, e a classificação depende de cada comprometimento de cada lobo da próstata. E se divide em T2A, T2B e T2C. O T3 é uma categoria que o câncer rompeu os limites da cápsula da próstata, infiltrando os tecidos ao redor da vesícula seminal, e sua classificação é dividida em T3A e T3B. O T4 é quando o câncer já está avançado e já invadiu os órgãos ao redor da próstata, como bexiga e o reto. O N é os linfonodos, que são gânglios que funcionam como filtros naturais que evitam agentes estranhos ou células do câncer. O comprometimento dos linfonodos representa a primeira etapa no processo de disseminação do câncer de próstata para o corpo inteiro. Tem o subgrupo NX, N0 e N1. O M, que é a metástase, situação em que as células romperam a barreira dos linfonodos e caíram na circulação sanguínea e se alojaram em órgãos distantes, como pulmão, ossos e fígado. Nesse estágio avançado, não há cura para o câncer e só pode ser controlados com bloqueadores de hormônio ou quimioterapia. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico do câncer de próstata ele pode ser avaliado por 5 fatores. Primeiro, a dosagem do PSA, que o PSA é uma proteína produzida pela próstata, que em homens saudáveis ela está em baixas concentrações. O toque retal, que avalia os aspectos da próstata. A ultrassonografia transretal, que tem a finalidade de examinar a próstata e os tecidos ao redor dela. O exame de tomografia computadorizada e ressonância, onde o exame de tomografia computadorizada avalia se há danos nos linfonodos e o de ressonância magnética avalia a próstata como um todo. A biópsia da próstata, que com uma agulha vai coletar a amostra da próstata e vai graduar o câncer através da escala de Gleason. O tratamento pode ser realizado a cirurgia, que é a prostatovesiculotomia radical, que é a retirada da próstata e da vesícula seminal. A radioterapia, observação vigilante, que é apenas o acompanhamento do paciente, ou por meio de terapia farmacológica. Mas lembrando, o tratamento ele depende da idade do paciente, do estágio da doença e das condições clínicas que o paciente está. Escala de Gleason. Por meio da biópsia, vai fazer uma análise anatomopatológica do tecido prostático e vai ver a arquitetura desse câncer de próstata para avaliar o crescimento do tumor e sua capacidade de disseminação. As células dessa escala elas são classificadas em bem diferenciadas e 5 pobre em diferenciação. Ela determina a proximidade do tecido prostático infectado com os tecidos normais e tem 5 categorias.
O paciente que está em estágio 1 do câncer é o paciente que está com tumor primário pequeno, nenhum sinal de disseminação de linfonodo, sem sinal de metástase, e com isso ele possui uma baixa classificação na escala de Gleason. Já o paciente que está em estágio 4, ele tem um sinal que está se espalhando para outros órgãos, metástase, o sinal de infecção dos linfonodos e uma alta classificação na escala de Gleason. Avaliação do prognóstico. O prognóstico pode ser classificado em 3 tipos: baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Isso tudo depende do grau do estadiamento que o paciente está. Os pacientes que possuem estadiamento T2A ou T1, o PSA menor que 10 nanograma e o score de Gleason menor ou igual a 6, em 10 anos, 83% dos pacientes estarão livres da doença. O risco intermediário. O estadiamento 2B, o PSA entre 10 e 20 nanograma e o score de Gleason de 7, em 10 anos, 46% dos pacientes estarão livres da doença. E um alto risco, que tem mau prognóstico, é aqueles que estão em estadiamento T3, T4 ou T2C. O PSA maior que 20 nanograma e o score de Gleason maior ou igual a 6. Somente 29% dos pacientes estarão curados em 10 anos. Prevenção. As medidas de prevenção, elas são simples e elas podem ser feitas por todo homem. Primeiro, todo homem ele deve visitar seu urologista todo ano para ser feito o exame de PSA, para acompanhar a próstata todo ano. Melhora dos hábitos nutricionais, para comer mais alimentos mais saudáveis, como fruta, verduras e legumes, que também podem contribuir para o aparecimento, né? Combater o preconceito dos homens que se recusam a realizar o exame, ou seja, os homens têm que deixar essa vergonha de lado e procurar o postinho mais próximo da sua casa, conversar com o médico frequentemente sobre esse assunto, não ter vergonha nem medo. E exercícios físicos regularmente, porque os exercícios físicos são bons para manter uma boa qualidade de vida.